Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O sermão desta manhã chama-se Perder o Controlo. E nele eu quero explorar esta ideia de que é muito natural para nós acharmos que nos parece sempre mais seguro nós termos mão na nossa vida, nós temos uma palavra a dizer sobre quem somos, sobre o que nos acontece, o que queremos fazer. Mas deixa-me fazer-te esta pergunta. O que é que tu vais fazer, o que é que tu fazes, o que é que tu tens feito quando o imprevisível, quando aquilo que tu não estás à espera que aconteça, que de facto chegue, aconteça e se instale na tua vida? E nós gostamos de brincar ao faz de conta. Faz de conta que somos Deus, faz de conta que dominamos quem somos, o que nos acontece, o que vamos planear para o final do dia de hoje, para o dia da manhã, para a semana, para o ano. Mas sabes, melhor do que essa falsa sensação de segurança, de nós acharmos que podemos controlar tudo o que nos acontece, é entregares esse controlo nas mãos de Deus, é render-lhe o controlo da tua vida. Por isso vamos orar, vamos pedir que isto aconteça em nós. Senhor, nós estamos aqui para te louvar, para te render graças como acabamos de cantar, Senhor. E agora nós queremos te louvar através da pregação da palavra. Ó Senhor, abre os nossos corações porque tu conheces o estado em que cada um de nós que aqui está se encontra. Senhor, até melhor do que aquilo que nós conseguimos expressar e explicar, tu conheces, Senhor, o modo como nos encontramos nesta manhã. Aquilo que nos tem cativado, aquilo que nos tem agarrado, aquilo também que nos tem feito sentir pesados, carregados, Senhor. Nós não queremos sair daqui sem colocar tudo isso nas tuas mãos. Senhor, por isso ajuda-me a pregar nesta hora, para que a tua palavra possa vir e possa confrontar-nos ao ponto de, Senhor, nós afirmarmos tudo aquilo que nos tem afastado de ti, Senhor. Aquilo que tem de ser mudado na nossa vida. Não pela nossa força, mas unicamente pelo poder do teu Filho, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Senhor. E por isso nós fazemos esta oração para que tu sejas glorificado e a tua igreja seja edificada na tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos tudo isto. Amém. Houve um escritor inglês do século XIX, o seu nome era William Ernest Henley. Ele ficou conhecido sobretudo por um poema muito famoso que ele escreveu. Esse poema chama-se Invictus. Provavelmente alguns de vocês já estão a reconhecer e estão a chegar lá. É um poema muito conhecido, sobretudo pelas duas linhas finais que afirmam, no original eles afirmam I am the master of my fate, and I am the captain of my soul. E eu vou aproveitar para fazer o anúncio da tradução, já que eu estou a falar em inglês. If you need translation to Portuguese, now is the time that you can go to translation.igrejadalapa.pt. And if you need any kind of instruction, just go to the sound booth. Our brother Samuel will help you with that. Vamos voltar à citação, queridos irmãos. As duas linhas finais afirmam isto. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Traduzindo, uma tradução livre, eu sou o mestre do meu destino, ou eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Quantos de nós é que já ouvimos estas frases? Poucos de nós, não creio. Mais braços tímidos. Não temam, é um poema bonito. Ele é um poema, é uma obra bonita que louva, de facto, o espírito de conquista, sobretudo diante
da tragédia, diante de circunstâncias difíceis. Mas aquilo que eu quero destacar é que no núcleo, no fundamental deste poema, está a ideia de que nada nem ninguém controla a minha vida senão eu próprio. Eu sou o capitão da minha alma. Eu sou invictus. Não há nada nem ninguém que me possa conquistar. E nós temos sido atraídos por esta ideia nos filmes que nós vemos, nos livros que lemos, na música que nós ouvimos. É uma ideia muito popular no nosso tempo. Eu gostava, no entanto, de te sugerir que não é tanto a nobreza poética, a beleza poética da ideia de controlar que nos atrai, mesmo que ela possa ser descrita de uma maneira belíssima. Mas aquilo que nos atrai nesta ideia do controlo é porque, de facto, o controlo é quem nós realmente somos. Está na nossa natureza, está na nossa massa do sangue querermos controlar. E é isso que está em causa no texto desta manhã. Por isso quero que nós possamos meditar em 3 coisas a partir do nosso texto que nos guiam àquilo que Tiago está a dizer aqui. A primeira é como vivemos. Nós vamos ver como é que vivemos. O que é que nos define como pessoas e como é que isso se mostra a partir da maneira como nós vivemos. A segunda coisa é como devemos viver. O que é que a palavra diz que deve ser a nossa postura, a nossa atitude em relação à nossa vida? E em terceiro lugar, qual é o nosso problema? O que é que está de fundamentalmente errado, problemático acerca de quem somos e que dificulta vivermos assim? Então temos estes 3 passos na mensagem desta manhã. Podes registá-los para melhor organizar os teus apontamentos se estiveres a tomar notas. Primeiro, como vivemos? Esta secção da carta de Tiago, volta a colocar os teus olhos lá, no verso 13. Tiago está a fazer uma denúncia. Agora, prestai atenção, vós, os que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No contexto do tempo em que isto foi escrito, havia 2 maneiras de poder-se tirar algum rendimento, fazer dinheiro. Um era ter propriedades e tirar rendimento através das propriedades que se tinha. O outro era ser mercador, e isso implicava viajar, passar algum tempo em cidades mais distantes, comprar, vender para se conseguir fazer dinheiro. É este segundo grupo que Tiago vai endereçar a sua denúncia. Porquê? Porque ele denota aqui uma coisa que para nós é tão normal, mas que de facto é uma tolice. E que tolice é essa? É viver na presunção do que nós faremos. Há um espírito de iniciativa que toma como garantidas as condições para que o futuro aconteça como nós queremos. E isto é uma imprudência. Porquê? O que é que Tiago diz logo a seguir no verso 14? No entanto, vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. Mas nós vivemos como se, por alguma razão, soubéssemos o que vai acontecer no dia de amanhã. E esta imprudência torna-se ainda mais evidente, vejam, quando Tiago faz a seguinte pergunta no versículo 14. O que é a vossa vida? O que é a tua vida? Tu não só não sabes o que é que vai acontecer amanhã. Aliás, tu nem sabes o que é que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Mas o que é a tua vida? E ele vai caracterizar a vida como? A vida é como uma névoa que aparece e logo desaparece. Ela vem e logo se dissipa. Se a vida é assim, é como uma neblina que rapidamente passa, que consistência que existe em nós, que consistência que existe na tua vida, na minha vida, para fazermos comentários sobre o amanhã. Estás a seguir a lógica de Tiago? É bem simples. Se tu és como um vapor que rapidamente se esvai, tu não tens consistência suficiente para fazeres considerações acerca do amanhã para viveres em função disso. É uma tolice. Mas, no entanto, esta é a tolice
em que insistimos viver. E em poucas linhas, Tiago resume a nossa vida. Em poucas linhas, ele faz uma espécie de tratado da natureza humana. E ele vai dizer que a nossa vida é, por um lado, frágil e, por outro, altiva. Já paraste para pensar nisso? Nós, de facto, somos criaturas frágeis que passam rapidamente. A nossa vida passa assim. Há pouco o pastor Tiago estava a dizer que passou rápido. A geração, eu não vou dizer dos nossos filhos, porque eu acho que os meus filhos ainda lhes falta algum tempo para serem pais. Pelo menos assim o espero. Mas é como uma neblina. O pastor Tiago estava a dizer isso, passou rápido. A Sahara já tem o quê? 24? 23, 24 anos? Vai ser mãe. O pastor Marco ainda não tem 50 anos, vai ser avô. Eu duvido que seja avô antes dos 50. Passa rápido. A nossa vida é frágil. E, no entanto, nós vivemos altivamente. Eu vou fazer considerações para viver em função daquilo que eu acho que vai acontecer. Somos criaturas, de facto, curiosas, que esquecem rapidamente quem somos. Nós somos frágeis e ainda assim vivemos de uma maneira altiva. Nós vivemos assim. Como é que devemos viver então? O que é que Tiago vai dizer? Vocês vivem assim e isso não está certo. Como é que devemos viver então? Tiago vai dar a alternativa certa ao colocar tudo debaixo da vontade de Deus, lá no verso 15. Ele vai dizer, em vez disso, em vez de vocês dizerem que hoje ou amanhã vamos ali, acolá e faremos isto ou aquilo, em vez disso, vocês deviam dizer o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Conseguem perceber o contraste do verso 13 agora para o verso 15? Agora a iniciativa já não está em nós, já não está no homem. A iniciativa está toda do lado de Deus. Nós somos colocados num lugar de dependência. Não há nada que nós possamos esperar ser ou fazer que não dependa de Deus. Nenhum de nós vive e trabalha se Deus não o permitir. E vejam, tornar o assunto tão básico, como Tiago está aqui a fazer, ele está a tornar as questões mesmo no beabá, é descer ao nível onde a nossa sujeição a Deus e a resistência ao diabo começam. Lembram-se que na semana passada o pastor Tiago pregou acerca disso, lá no verso 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Tiago está como que nos a dar um exemplo prático, uma maneira prática bem simples, bem básica, sobre como nós somos chamados a viver isto. Começa por afirmar que se tu só farás alguma coisa se o Senhor quiser. Tu não vais conseguir viver uma vida de sujeição a Deus, de submissão, de confiança, de dependência, se não começares pelo beabá da tua confiança, que é tu olhares para o dia de hoje e tu dizeres, eu não estou aqui se não fosse pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Se isso não acontece, tu vais estar a dar espaço para qualquer tipo de sugestões do diabo para dominarem a tua vida. Ou Deus é o Senhor absoluto, ou as sugestões do diabo encontrarão sempre espaço em nós. E repara uma coisa. Ok, Filipe, percebi. Isso quer dizer que agora já não vale a pena pensar no que é que vamos fazer amanhã? Já não vale a pena planear? Já não vale a pena tentar antecipar alguns cenários para as coisas que nós sabemos que vamos ser chamados a fazer amanhã? Não. Repara como, em vez dos planos serem rejeitados, eles não estão a ser rejeitados no texto. Eles estão a encontrar a sua verdadeira utilidade debaixo da vontade de Deus. É isso que Tiago está a dizer. Se o Senhor quiser, em primeiro lugar, nós viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Os planos não desaparecem. Os planos ganham-se uma força revigorada, porque eles estão a ser colocados debaixo da vontade de Deus. Por isso eu quero que tu guardes esta ideia contigo. Nós fazemos planos não porque somos engenhosos, ok? Tu não és chamado a planear, a pensar naquilo que tens para fazer ainda hoje, amanhã, durante a semana, até ao final do ano, seja o que for.
porque tu tens muita capacidade de organização, de planeamento, porque tu és muito engenhoso. Nós fazemos planos porquê? Porque Deus cuida de nós. Porque Deus é soberano. Isto muda o jogo por completo. Tu já não vais estar a agarrar-te à tua capacidade, mas tu vais te lembrar, porque o Senhor define o que acontece ou o que não acontece. Porque tudo depende de Deus querer, então eu vou confiar. Eu vou fazer coisas para que eu possa confiar cada vez mais nele. Esse é também o objetivo pelo qual a Bíblia nos chama constantemente a tomarmos decisões consistentes. É para que nós aprendamos a confiar cada vez mais em Deus. Uma pessoa que não toma decisões, que não toma passos concretos, é uma pessoa que nunca vai aprender a confiar mais em Deus. Essa é uma pessoa fatalista. Não é uma pessoa que vive por fé. Mas aqui na carta de Tiago nós somos chamados ao contrário, a planear, não porque conseguimos descortinar aquilo que vai acontecer amanhã, mas porque Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida de nós. Por isso nós não devemos ser altivos quando pensamos naquilo que vamos fazer. Eu creio que o cântico que cantámos ainda no início do nosso culto, Busca a Deus, ele ilustra de uma maneira até, deixem-me dizer, engraçada, a maneira como nós devemos afirmar a nossa natureza passageira. Deixem-me só recordar aqui uma estrofe, porque é interessante. E a maneira como o cântico está construído, ele é um cântico alegre, certo? Busca a Deus, é mexido, é ritmado. Mas vejam lá, segunda estrofe. Perde o homem seu vigor e murcha como uma flor, se dissipa qual vapor. Ou seja, nós estamos a cantar, vamos todos morrer, mas vamos cantar isto de maneira alegre. Eu acho que este é o antídoto certo para nós não sermos altivos, mas é nós afirmarmos de facto a nossa condição humana, limitada, passageira, de uma maneira despojada e alegre. Porquê? Porque nós somos buscados a buscar quem? Nós? A buscar Deus. A confiar nele. E por isso é que Tiago está a dizer, vocês devem dizer, se o Senhor quiser. A nossa vida deve ser um constante se o Senhor quiser. E esta é uma expressão, deixem-me dizer assim, corriqueira, rotineira. É uma frase algibeira que toda a gente usa. Não é preciso ser evangélica em Portugal para se dizer se Deus quiser. Toda a gente diz isto. Mas nós não somos chamados a afirmar isto como se fosse uma espécie de talismã que muda tudo por magia. Isso seria uma maneira de nós desonrarmos o nome de Deus. Estamos a dizer aquilo, já não estamos a pensar no que é que estamos a dizer. Como se aquilo tivesse algum tipo de poder mágico. Olha, eu amanhã vou ter contigo, se Deus quiser. E depois fazemos tipo figas atrás das costas assim. Espero que sim, espero que aconteça para eu amanhã fazer aquilo e aquilo outro. Não é nesse sentido. É no sentido em que tu estás tão dependente de Deus que a primeira coisa que tu afirmas é: Senhor, tu tens todos os meus dias contados nas tuas mãos. Eu não posso fazer nada se tu assim não o permitires. Portanto, se tu quiseres, eu vou fazer isso. Repara, a expressão que nós usamos é se Deus quiser. Está certa. Mas Tiago usa se o Senhor quiser. Ele está a falar de Deus, está. Mas está a referir-se ao Senhor. Porquê? Porque o que está em causa é a propriedade de Ele te possuir. Tu não és o Senhor, Ele é o Senhor. No grego não é theos, é kurios. É o Senhor, é aquele que possui todas as coisas, é aquele que determina se tu vives ou não vives. Tu não és o Senhor da tua vida. Só Deus é o Senhor, se o Senhor quiser. E isso implica uma atitude de rendição constante. Sabes como é que nós muitas vezes negamos isto? Quando, ao acordar, a primeira coisa que nos move de manhã não é a presença de Deus. Não é a palavra de Deus. Não é a oração. Não é a gratidão. Não é a petição. Não é nada. É outra coisa qualquer. Tu sabes que já não estás a viver em função de Deus quando de manhã cedo tu não te entregas na sua presença.
há um problema fundamental. Nós já vimos como é que nós vivemos, como devemos viver. Nós devemos viver um constante se o Senhor quiser. Mas há um problema fundamental acerca de quem somos que nos impede de viver assim, que torna tudo muito difícil. Reparem, queridos irmãos, Deus criou-nos para um propósito apenas. Deus criou-nos para glorificá-lo. Deus criou-nos para a sua glória. Deus criou-nos para mostrarmos quem Ele é, para vivermos para Ele. E Deus criou-nos para vivermos isso numa relação de intimidade, de proximidade, de dependência total. O primeiro homem, a primeira mulher que foram criados, Adão e Eva, foram criados com este propósito. E quando Adão e Eva pecaram, eles rebelaram-se contra o Senhor. Eles declararam o desejo de se desligarem de Deus através do controlo. Era isto também que estava em causa e que esteve em causa lá em Gênesis 3. Adão e Eva a quererem se desligar de Deus, a quererem tomar as rédeas da sua vida, ao esquecerem o que Deus lhes disse e ao seguirem as sugestões, lá está mais uma vez, as sugestões do inimigo, da serpente, achando que eles podiam ter controlo sobre a sua vida e que isso lhes ia trazer, aí sim, a felicidade que eles precisavam, que eles julgavam estar escondida dos olhos deles. E é isso que nos define ainda hoje. Nós caímos com Adão. Ele representou-nos, ele teve um papel representativo em que toda a raça humana caiu em Adão. Por isso nós somos assim ainda hoje. Nós rebelamos-nos diariamente contra o Criador ao queremos controlar as nossas vidas. De manhã cedo, quando tu acordas e tu não te lanças na presença de Deus, tu estás a afirmar, ainda que não o digas verbalmente, tu estás a afirmar: Senhor, espera aí que este dia agora é meu. Espera aí que quem vai dominar aquilo que eu vou ser e aquilo que eu vou fazer não és tu, mas sou eu. Nós acabamos a afirmar isto. Nós acabamos a viver isto. Mas porquê é que nós o fazemos? Nós fazemos, sim, nós estamos caídos em Adão. Todos nós queremos controlar a nossa vida, mas porquê é que nós fazemos isso? O que é que nos leva a fazer isso? O que é que se revela no nosso coração? Eu creio que a razão por que fazemos isso é aquilo que Tiago diz aqui. Ele está a dizer o que nós somos. Nós somos uma neblina. E isso é tudo o que nós não queremos dizer sobre nós. A razão por que nós vivemos a querer controlar tudo é porque nós temos medo de afirmar que um dia já não estaremos cá. Nós temos medo de afirmar que a nossa vida é tão frágil que de um momento para o outro pode acontecer alguma coisa tão inusitada, tão inesperada, que já não estaremos cá nos próximos 5, 10 minutos, 1 hora, o que seja. E nós temos medo, e nós vivemos a esconder isso. E nós usamos todos os meios para ignorar a nossa vida, para ignorar que somos uma neblina e para viver em função de nós mesmos. No fundo, sabes porque é que tu e eu fazemos isso? Porque nós, lá no fundo, pensamos, eu lá no fundo penso o seguinte: eu acredito que só serei alguém, eu acredito que só terei valor se eu me conseguir provar, se eu conseguir viver por mim mesmo, se eu conseguir mostrar aos outros que eu sou capaz. E o teu sentido de identidade, o teu propósito vai estar totalmente dependente de uma coisa que tu não tens como controlar. Pode até ser uma ideia digna, lá está como o poema. Invictus, eu sou o capitão da minha alma. Uma frase extraordinária e tu dizes isso: ei, grande campeão. Mas sabes, isso pode parecer muito digno, mas nada mais é do que repara lá o que é que Tiago diz no verso 16. Vou deixar que sejas tu a tirar a tua própria conclusão. O que é que Tiago diz no verso 16? Todo orgulho como esse é o quê? Maligno. Nós orgulhamos-nos da nossa arrogância.
E todo orgulho como esse é maligno. Não é apenas um orgulhozinho, não é apenas um jeito da nossa personalidade, é pura maldade. Porque isso vem daquilo que fez Adão e Eva caírem lá no jardim. E por isso Tiago vai concluir lá no verso 17. Portanto, ou seja, a consequência lógica disto, vejam a simplificação que Tiago faz. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E isto é uma simplificação que nos rasga. Assim, como é que eu posso viver então? Quem é que consegue cumprir estas coisas? Tão errado, repara o que está em causa, tão errado como fazer algo contrário à vontade de Deus. De declaradamente fazeres uma coisa que é contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus, e nós chamamos isso os pecados de comissão, aqueles que são feitos na prática. Tão errado como tu fazeres uma coisa que é contrária à vontade de Deus, é não fazeres o que Deus quer que seja feito. E esses são chamados os pecados de omissão. Quando tu omites a obediência que tu deves ter, isso é tão errado como tu avançares para uma coisa errada que sabias que não tinhas de fazer, que não devias fazer. Por isso, repara, Tiago está a dizer o seguinte: quando tu omites, essa frase vai ficar projetada, omitir a nossa dependência de Deus não é apenas um esquecimento. Olha, passou-me. Neste dia esqueci-me completamente que eu dependo de Deus. O que está em causa quando tu omites que tu dependes de Deus não é um esquecimento. Também é um esquecimento, mas é um esquecimento que revela uma coisa muito mais profunda e perigosa, que é um orgulho maligno que rejeita quem Deus é. Nós não queremos rejeitar o nosso Deus. Nós não queremos rejeitar quem Ele é, porque sem Ele não viveremos e nada podemos fazer. E eu quero que tu sejas sincero nesta manhã. Pensa em todas as tentativas que tu tens usado para controlares a tua vida. Seja isso no plano familiar, seja isso no plano do teu dinheiro, seja isso no plano da tua saúde, o que for. Pensa nas tentativas que tu tens usado para controlares a tua vida. O que é que, inevitavelmente, tu te apercebes? E agora não é preciso ter fé para concluirmos isto, ok? Mas tu vais chegar a um ponto em que tu dizes: faça o que eu fizer, nada é suficiente para impedir que o imprevisível aconteça. Haverá sempre alguma coisa que te vai apanhar desprevenido. E eu sei que isso já aconteceu na tua vida de uma maneira ou de outra. Já aconteceu na minha vida. Ainda esta manhã aconteceu. Eu vinha para a igreja, eu costumo vir para a igreja de comboio, que é o meio de transporte mais santo que existe, porque não enfrentamos o trânsito. Ainda mais que o metro, que está... A escuridão é muita, o autocarro tem de lidar pelo trânsito e o barco estás sempre sujeito a afundar-te. Portanto, comboio. Se queres ser um cristão fiel, tira o passe e apanha o comboio. Eu costumo vir de comboio, mas hoje tinha de trazer o carro, então vim de carro e pensei, nós vivemos ali na zona de São Domingos de Rana, Concelho de Cascais, pensei, ok, vou já apanhar a A5, assim, é mais rápido, é mais direto para Lisboa, chego mais cedo. Muito bem, entro na A5, tudo bem, chego ao primeiro aviso e diz acidente a 6 km, tenha cuidado, qualquer coisa assim. Eu pensei, ok, vai haver ali algum constrangimento, mas a esta hora não há muitos carros na rua ainda, não há muito trânsito, vou seguir. Avanço um pouco mais, chego lá à zona do acidente e começo a ver uma fila. Os carros todos parados. Ali, a partir da zona do Jamor, creio eu. Tudo parado. E eu tenho que parar o carro. Começo a pensar, ei, agora? Eu queria chegar à igreja com tempo. Queria ainda ler o sermão, ensaiá-lo sozinho. Pronto, eu já estou aqui frustrado. Eu que tenho que pregar um sermão sobre controlar as circunstâncias, sobre viver na dependência de Deus, agora não estou a conseguir lidar com o meu próprio coração, porque eu quero ultrapassar isto e não consigo.
E lá passei, não demorou assim tanto tempo, porque acho que o acidente tinha acabado de acontecer e foi grave. Acho que ainda há assim que está cortada. Mas eu hoje mesmo de manhã tive de lidar com isso. Há sempre alguma coisa na nossa vida, seja ela mais pequena, seja ela maior, que vai frustrar os nossos planos de controlo e que nos vai estar a ensinar, a pregar repetidamente e a dizer assim: olha, tu não controlas nada. Olha, tu és um vapor. Tu achas que estás firme aqui? Tu não sabes. Não sejas tolo. Não vivas como um tolo vive, a achar que vai viver indefinidamente e acha que consegue controlar o amanhã. Deixa-me dizer-te isto. A maior segurança que podes ter não está em esconderes a neblina que tu és. Pode parecer seguro, pode-te dar uma sensação de estabilidade, mas a verdadeira segurança é o contrário, é tu assumires a tua fraqueza. É tu assumires que tu és um vapor, que tu não vais ficar aqui muito tempo. E é a partir do momento em que abdicas de querer controlar a tua vida que o verdadeiro controlo acontece. E que controlo é esse que nós ansiamos? É isso que nós ansiamos, no fundo, quando fazemos 30 por uma linha para tentar controlar tudo acerca da nossa vida. Nós ansiamos por um controle que seja perfeito e não falhe. Mas isso só acontece quando tu largas, quando tu abdicas de controlar, não deixas de fazer planos, não deixas de ser responsável, mas tu abdicas de controlar. E tu vais-te a perceber, Deus cuida de ti. Não só Deus cuida de ti, como isso agora é a razão pela qual tu podes descansar. Deus cuida sempre de nós acreditamos nisso. Mas até que ponto é que nós vivemos isso com cuidado, com o descanso que Deus nos dá? A nossa tendência é nós vivermos inquietos. E isso vai levar-nos a tentarmos controlar tudo e mais alguma coisa. Repara, isto não significa uma vida sem sobressaltos, sem desafios, sem imprevistos. Eles virão. Mas isto significa a capacidade de os atravessares com paz, que é uma coisa bem diferente. Quão fantástico seria se no pior desafio que tu já enfrentaste, ou no maior desafio que tu ainda estás para enfrentar, tu tivesses uma paz tal que aquilo que mais te segura não é que o desafio desapareça, mas é um controle que tu sabes que não desaparece da tua vida e que não depende de ti, mas depende de alguém muito maior do que tu. Tu conheces esta paz? Tu tens vivido nesta paz? Tu sabes onde é que podes encontrar esta paz? Jesus é o Senhor que se esvaziou. Jesus é o Senhor, se o Senhor quiser. Jesus é o Senhor. Tudo está nas suas mãos. Nada do que foi criado sem o poder de Cristo. E Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Jesus é o Senhor que se esvaziou, que se fez homem, carne e osso. Tal como uma névoa se dissipa, Jesus fez o mesmo, abdicando do seu controle divino, para se entregar totalmente à vontade do Pai e morrer por nós. Veja o poder que há no relato de Jesus no jardim do Getsémani. Ele que é o Deus eterno, que criou todas as coisas, que tem autoridade para mandar o mar acalmar, para curar doentes, para ressuscitar mortos. Ele abdica do seu poder, ele faz esta oração: Senhor, meu Pai, passa de mim este cálice, se for possível, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus ali a colocar-se como nada, como ninguém, completamente à mercê do Pai, para se entregar a sua morte como uma névoa, como uma neblina que se dissipa, para morrer por nós, para resolver o nosso problema de nos queremos controlar sempre. Ele é a solução para isso, porque Ele abdicou do seu controle e colocou tudo nas mãos do Pai. Ele entregou-se. O eterno fez-se passageiro
para que a presença de Deus seja permanente em nós. É essa a segurança que tu precisas. Não é de nada que tu possas fazer, mas é de tu saberes que a presença de Deus na tua vida é uma coisa que ninguém te pode tirar. E aí sim tu podes afirmar, eu sou invicto. Porque não depende de eu me provar invicto, mas depende do Senhor Jesus ter vencido a morte. Ele que era o poderoso, Ele foi vencido quando morreu, mas foi uma derrota paradoxal, porque na sua derrota Ele venceu. Ele ressurgiu, Ele ressuscitou. E é por isso que tu podes ter a presença de Deus contigo. E essa presença de Deus que é permanente, tira-nos o medo de viver, tira-nos o medo da nossa vida passar, porque a nossa vida agora já foi encontrada em Cristo. E isso não pode ser destruído. E ainda que esta vida aqui morra, desapareça, ela terá um final. Mas ainda assim, nós sabemos porque Cristo venceu a morte. Nós já fomos ressuscitados espiritualmente para uma nova vida e seremos ressuscitados fisicamente quando Jesus vier, para a vida eterna, nos novos céus e na nova terra. Nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui, portanto nós não temos medo de viver como uma neblina, porque já estamos firmados no nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pela maneira como ela nos constrange e confronta, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer o erro em que temos caído. Sempre que não olhamos para Ti, queremos depender de nós e não depender de Ti, Senhor. Perdoa-nos por isso. Dá-nos a confiança, a fé para avançarmos, olhando para Jesus, que se fez como nós, para sofrer no nosso lugar, para que agora, Senhor, a Tua habitação, que ideia tão maravilhosa, Senhor, a Tua habitação seja a própria Igreja, seja cada um daqueles que confiam no Teu Filho Jesus, para que Tu estejas com eles para sempre, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela salvação no Teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.